Esta é a nossa Cesaline, uma reunião virtual para você. Onde um ou mais estejam reunidos em meu nome, lá estarei. Palavras do Mestre Jesus. Assim, convido a todos para nos concentrarmos nas lições e tratamentos que iremos receber. No primeiro momento, teremos uma lição preparatória, uma lição do Evangelho e suas respectivas explicações. No segundo momento, teremos o passe à distância e não esqueça de colocar um copo de água próximo para a fluidificação. E nesse momento, procure estar confortável em um lugar de sua preferência. Desligue os aparelhos que possam tirar sua atenção. Instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu vou fazer a oração inicial falando de uma música que contempla uma letra maravilhosa chamada Ouço Deus, e posteriormente farei a leitura do livro Respostas da Vida de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Ouço Deus no caminho das águas dos rios. Ouço Deus no fulgor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus
na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no correr de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Para mim, essa música soa como uma oração. Na resposta da vida, a lição que nos sai hoje, chamada convivência, e ela nos traz a seguinte reflexão: a vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem no trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece? Cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em nós. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem em si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você, em qualquer lugar. Quem valoriza a estima alheia, procura igualmente estimar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser abençoados. E assim eu encerro agora a nossa fala. Obrigada pela oportunidade e uma boa noite. Boa noite a todos. Dando prosseguimento no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Esse capítulo nos traz as três revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo. Aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos e a nova era. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-las, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes de tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma inevitável à outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo que se modifica ao tempo. Veja bem, quando nós pegamos lá ainda, no tempo ainda de Moisés, existem algumas situações que talvez a gente até entende, ali algumas coisas um pouco mais
pouco mais bruta para a época, né? Mas nós temos que entender que na época de Moisés, aqueles espíritos no qual ele se comunicava, os espíritos encarnados, também eram um pouco mais rudes, também eram um pouco mais brutos, né? Não estavam ainda preparados. Por isso que na lei mosaica tem lá o famoso dente por dente, né? Tem toda aquela coisa mais rígida, porque aquilo foi um tempo, né? E veja bem, quando nós chegamos aqui já em Instruções dos Espíritos, né, a Era Nova, olha só o que o Evangelho nos traz. Deus é um único. Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente os hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de Deus e serviu para fazer sua revelação por Moisés pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos, de fazer cair o véu do que escondia a divindade aos homens, né? Então Moisés foi um grande médium, né? Um dos grandes trabalhadores aí que muitas vezes nós talvez não entendemos ele como um médium de uma pureza, uma capacidade de comunicação muito grande, né? Então é algo assim que talvez a gente teria que pensar um pouco mais, né, sobre esse espírito que habitou aqui e nos trouxe, né, assim, né, toda uma ideia, né, de uma grandeza de comunicação com Deus, num tempo que muitas pessoas acreditavam que Deus não existia e existia também, né, cada povo tinha seu Deus, né? Então Moisés vem para mostrar que Deus é único. Então ficou aí, né, a primeira semente, né? Esse mesmo capítulo, quando diz Cristo, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, apropriá-lo ao grau de adiantamento dos homens. Por isso encontra-se a lei do princípio de deveres para com Deus, para com o próximo, para constituírem a base da doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações, e não poderiam fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que nos reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e dizendo, está aí toda a lei dos profetas. Então, Jesus sempre nos falou por parábolas. Nós não tínhamos, a tempo de Jesus, e hoje também nós não temos uma capacidade de entendimento de tudo que ele quis dizer. Isso sempre nos mostra que quando a gente lê o Evangelho, a gente tem uma interpretação. Daqui a um dia, daqui a uma hora, daqui a um mês, a gente vai lá e lê a mesma página, a gente já tem uma nova interpretação. Então, tão grande eram esses espíritos que nós não temos ainda a capacidade de entendê-los. Até porque, se nós já tivéssemos entendido, com certeza nós estaríamos encarnados num planeta muito melhor, ou já estaríamos, né, transformado o nosso planeta num local de luz e de paz, né, e de muito amor. Algo que nós estamos ainda muito distante de conseguirmos tudo isso, né? Então a gente, tudo a seu tempo, né? Desde lá dos tempos de Moisés, muito antes de Moisés, tudo a seu tempo para o nosso entendimento. Nesse mesmo capítulo, trata do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a ciência, a natureza do mundo espiritual e suas revelações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma força viva incessantemente ativa à natureza, como fonte de multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e maravilhoso. É a
relações que o Cristo faz alusão a muitas circunstâncias e por isso muitas coisas que ele disse permanecerão inelegíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que ajuda da qual que tudo se explica com facilidade. Realmente o Espiritismo, ele nos traz a razão de ser, ele nos traz a razão de existir, a razão do entendimento, né? Eu acredito, eu fico assim pensando que se nós não tivéssemos um pequeno conhecimento do Evangelho, né, as obras psicografadas para nós seríamos colocados talvez até como uma ficção. Por exemplo, eu tive contato com uma pessoa que, junto com a FEB, ele passa alguns livros do Chico Xavier para o inglês e esses livros são vendidos nos Estados Unidos. O norte-americano, ele compra o livro como ficção e não como religião, porque ele não consegue entender, né, senão porque ele não conhece o Evangelho, né? Então o Espiritismo, ele traz para nós o fundamento, mas antes de tudo nós temos que ter um pequeno conhecimento do Evangelho. Não vou dizer um grande conhecimento, porque o meu conhecimento é muito pequeno, né? Mas ao menos aqui a gente tem uma ideia do que é, né, a nossa vida, né? Uma outra situação que aqui nos chama bastante atenção é o seguinte: a aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revelação às leis do mundo material e a outra das leis do mundo moral. Então veja bem, por isso que Kardec sempre nos traz para nós termos uma fé raciocinada. Nesse momento de turbilhão que nós estamos aí, com essa questão da pandemia e tudo, né? Não adianta nós ficarmos aí esperando aí milagres e nem acreditando em nós mesmos. Olha, posso fazer o que eu bem quero porque eu não vou me contaminar. Não, não é assim. Olha, vai ter uma gotinha aqui agora desse remédio que foi feito ali não sei na onde que cura. Não é assim. Nós precisamos realmente de ter a nossa fé, sim, mas ela tem que ser uma fé raciocinada, baseada na ciência e não no achismo. Então, nós temos que continuar cuidando de nós, fazendo as nossas orações, e só não acreditamos que porque nós estamos sempre na casa espírita, na nossa casa religiosa, que nós não vamos ter problemas. Não é isso. Simplesmente, a casa religiosa, ela nos traz um entendimento das dificuldades, a nossa capacidade de entender os nossos problemas para poder superá-los, né? Então, não é o remédio que vai resolver todos os problemas, porque senão ficaria muito fácil. A gente se internaria dentro de uma casa religiosa e a gente não tinha problema. Não é isso. O Espiritismo, ele nos traz o entendimento do porquê das nossas dificuldades, do porquê que nós estamos enfrentando certos problemas na nossa vida. Ele nos faz raciocinar. Isso é essa doutrina maravilhosa. Isso é essa doutrina fantástica, né? Eu quero aqui arrematar, eu quero só colocar aqui um ponto. Veja bem, já no final, já na 11ª diz: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange do país e da Igreja, aos quais o cristianismo deve seus mais sólidos alicerces. Então veja bem, olha só que maravilha, né? Somos aí frequentadores, no meu caso, né? Sou um privilegiado por estar sempre aqui no Centro Espírita Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, com essa ligação, né, maravilhosa, né, com o Espiritismo, né? Ele foi colocado pela Igreja Católica, né? E assim, né, e esse Centro Espírita maravilhoso. Por isso, né, como quem diz, esse é o nosso hospital que nós temos aqui na queridíssima Uberlândia, né? Sempre de braços abertos.
Acredito que já já estaremos lá já presentes, indo lá nas macas, né? Recebendo os nossos tratamentos, abraçando os amigos de lá, né? Tudo passa e rapidamente estaremos todos nós reunidos novamente. E somos muito privilegiados, no meu caso, né? Por ter uma casa dessa que me recebe de braços abertos, que entende as minhas dificuldades e me permite eu estar lá aprendendo. Amados irmãos, uma boa noite a todos e muito obrigado, viu? Agora, nesse instante, vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, Jesus e a espiritualidade maior. Também pedimos o concurso de nosso anjo da guarda. Que a espiritualidade maior possa fluidificar nossa água com os remédios necessários ao nosso melhoramento físico, mental e espiritual, de acordo com o nosso merecimento. Seja qual for a situação de tua vida, não perca as esperanças, que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora, e quem confia sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar, como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente, ou alguém que conheças está enfermo, pede a Jesus com fé que o melhor será feito, de acordo com a necessidade e permissão de Deus. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa ser feito por nós. Sê amigo de todos em tua casa. Ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz. E responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca: a felicidade. E agora vamos fazer o Pai Nosso para finalizar o nosso passe, pedindo não só a nós, mas que todos que aqui estão em nosso lar, encarnados e desencarnados, possam receber essas bênçãos da espiritualidade maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.